consta que Portugal estaria talvez interessado uma das hipóteses que se põe é que chegaria a um acordo com o PAIGC para se reterem a Guiné e considerar Cabo Verde um problema independente. Eu creio mesmo que em Portugal há agora uma tentativa de alteração constitucional pela qual as ilhas de Cabo Verde passariam a ser ilhas adjacentes, que é uma coisa ridícula devido à distância e tal. O que é que pensa a esse respeito? Há alguma possibilidade de considerar o problema separado? Sabe, é que essa velha história de fazer de Cabo Verde ilhas adjacentes era a pretensão de alguns cabo-verdianos com manias de europeus nos tempos passados. Mas Portugal mesmo recusou-se terminantemente a aceitar isso. Foi assunto discutido no Ministério das Colónias, do governo português, na verdade, e recusaram-se terminantemente a aceitar isso. Hoje voltam com essa coisa para ver se conseguem ao menos guardar as ilhas de Cabo Verde diante da luta do povo da Guiné e Cabo Verde. Nós queremos dizer o seguinte, nós também ouvimos já isso. Parece mesmo que a BBC chegou a transmitir uma ocasião, uma notícia qualquer, dizendo que o governo português tinha oferecido a independência da Guiné, mas não das ilhas de Cabo Verde. Assim, eu quero dizer o seguinte, nós nunca tivemos nenhuma informação concreta da parte do governo português de que queiram isso, na verdade, de que queira isso. Nós nunca tivemos não fomos contatados por ninguém, quem quer que seja, no sentido de um entendimento para a independência da Guiné sem Cabo Verde. Nós somos o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. Não é por capricho meu ou por capricho de meia dúzia de pessoas. É pela aspiração legítima do povo africano da Guiné e Cabo Verde. Mas se os portugueses colonialistas querem saber qual é a nossa posição nessa matéria, que nos consultem eles mesmos. Que deixem de lançar boatos, de criar confusões, que nos procurem nós e nos ponham o problema. Nesse momento, a gente poderá tomar uma posição nessa matéria. Mas não poderemos, antes disso, dizer qualquer que seja, de qualquer maneira que seja, qual a nossa posição diante desse problema. A verdade é que nós repetimos. Nós somos o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, não por nossa vontade, mas por determinação indestrutível da história e do povo africano da Guiné e Cabo Verde. É talvez interessante aqui repetir que Cabo Verde foi colonizado com gente guineense e que até a administração já esteve... Absolutamente, pois claro. XIX. Cabo Verde, quando foi descoberto pelos navegadores portugueses, na verdade, era uma terra sem habitação, sem habitantes. Assim, e a pouco e pouco foi transformada num entreposto de escravos para a América Latina e para a América do Norte e para a Europa também um pouco, na verdade. E quando acabou a escravatura e que se libertaram os escravos, começaram a ser enviados para Cabo Verde elementos de Portugal mesmo, assim, sobretudo condenados, gente de vida fácil, etc., que não eram desejados em Portugal, enviados para lá, e a população cabo-verdiana foi formada a partir de africanos saídos da Guiné. Há mesmo um livro publicado pelo Instituto Português de Investigações do Ultramar, como se chama, na verdade, em que mostra quais são os diversos grupos étnicos da Guiné que foram distribuídos pelas ilhas de Cabo Verde. Há mesmo registros assim, do número de escravos chegados, para que ilhas foram enviados, etc, etc. Balantas, pepéis, mandingas, fulas, etc. Não é? E também uma parte de gente africana, mesmo da costa do Senegal. Assim. Ora, essa é uma ligação de história, de sangue, assim, são africanos que foram para lá da nossa terra e nós estamos unidos e, como disse, durante a maior parte do tempo da colonização portuguesa, assim, Cabo Verde e Guiné foram administrados juntamente. Havia um governador-geral de Cabo Verde e Guiné e que tinha a sua sede, a sede do seu governo, em Cabo Verde mesmo. Essa é a coisa. Portanto, nós não fazemos que seguir o caminho da unidade da Guiné e Cabo Verde, é o caminho da história, o caminho da unidade étnica do nosso povo, assim, e é o caminho do facto de que falamos a mesma língua, que é o crioulo, assim, e é o caminho da unidade africana, afim e ao cabo.